E aí, galerinha? Hoje eu vou apresentar para vocês uma introdução ao sistema esportivo brasileiro. Eu me chamo Thiago e se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, provavelmente você está vendo o meu slide aparecendo e eu estou aparecendo ao lado do slide. E se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, provavelmente você está vendo o slide em cima de mim ou embaixo de mim. Então vamos começar. Eu vou mostrar para vocês o sumário aqui e vamos começar falando sobre a introdução, depois falaremos sobre a indústria do esporte, o ambiente de negócios esportivos, a organização do sistema esportivo brasileiro, a economia do esporte no Brasil e depois eu vou fazer uma breve conclusão para vocês. Começamos aqui falando sobre a indústria do esporte, falando que ela deve ser conhecida por qualquer gestor que pretenda investir nesse setor. Então, se você não tem conhecimento de como funciona esse ambiente, quem são os concorrentes, fatores, variáveis que influenciam na atividade, ou até o que os seus consumidores e clientes querem, se você não conhece esse ambiente que você atua, você realmente está muito mais praticando uma atividade de adivinhação do que atuando na gestão de exercícios e fazendo a melhor prática de gestão. Quando você tem que conhecer o mercado e definir bem o planejamento. E logicamente depois isso vai refletir em uma boa operação e resultados satisfatórios. Isso falando genericamente, tá? Não só no mundo do esporte. Ou seja, em qualquer empresa que você for gerir, você deve fazer uma boa gestão, não uma adivinhação. Por isso, posteriormente, isso vai gerar bons frutos. Então vamos passando aqui e começamos a falar sobre a indústria do esporte. A indústria do esporte, pessoal, é segmentada, ela é dividida em 3 partes. Vamos começar falando sobre o setor de prática esportiva. Ele envolve fundamentalmente aquelas situações sob o nome de federações, confederações, clubes, ligas e enfim. Como vocês estão vendo aqui no slide, nós temos o Corinthians, a FIFA, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol e o Brasileirão, Série A. Vou explicar para vocês um pouquinho. O clube, nesse caso, é o Corinthians, ele participa da liga que é a Brasileirão Série A, como eu estou exemplificando. A Liga Brasileirão Série A é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e a CBF participa das competições organizadas pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol, ok? Então, tudo isso se liga na prática esportiva. E agora vamos passar para o segundo setor da indústria do esporte. Nós vamos falar sobre o setor que compõe a produção esportiva. Então a gente pode estar falando de qualquer tipo de organização ou empresa que fornece produtos esportivos dentro dessa indústria. Imagina aqui empresas como a Nike, que eu estou exemplificando, ou até a Adidas, a Reebok e outros tantos tipos de materiais fornecedores que fornecem produtos esportivos. A gente pode falar também sobre o fornecimento de energéticos como o Gatorade, que eu estou exemplificando aqui no slide, e outros tantos tipos de energéticos. E outra infinidade de serviços e produtos que podem ser fornecidos. Esse é o setor de produção esportiva. Eles produzem materiais para a utilização no esporte e para a utilização dos clientes que podem comprar produtos desses mesmos produtores, ok? Agora vamos passar para a terceira parte da indústria do esporte, a terceiro setor da indústria do esporte. Esse setor compõe na indústria do esporte o setor de promoção esportiva, ou seja, ele é aquele setor responsável por promover essa atividade, por dar amplitude, por dar divulgação para o esporte em si. Então aqui a gente pode estar pensando nos grandes grupos de mídia, ou numa mídia em geral, seja emissora de televisão, rádio, internet e assim por diante. Como eu estou exemplificando aqui, o Premier, ele é do grande grupo de mídia do Grupo Globo e ele é um setor de divulgação de esportes como futebol, vôlei, enfim. E você pode assistir o canal Premier. E esse canal faz parte do setor de promoção esportiva. Passando agora para o ambiente de negócios esportivos, a gente vai falar para vocês sobre o macroambiente e sobre o microambiente. Vou começar falando sobre o macro, tá? O macroambiente esportivo é uma das principais forças que atuam nesse ambiente. Então, o macroambiente é aquele ambiente tomado por todas aquelas variáveis, aqueles fatores que são chamados de fatores incontroláveis. Ele está acontecendo e tem uma série de fatores econômicos que influenciam ou não a atividade esportiva. Então vamos pensar, por exemplo, nas políticas econômicas ou no crescimento do país, como por exemplo o PIB. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender do ponto de vista da Organização Internacional do Esporte é que isso não influencia da mesma maneira que em outras áreas, como por exemplo a saúde ou outros aspectos, que eles devem satisfações, por assim dizer, à Organização das Nações Unidas.
E em uma organização mundial esportiva, esse órgão ele não deve ter satisfações. Ou seja, uma organização esportiva ela deve definir regras, regulamentos e práticas de esporte do ponto de vista global e internacional. Assim exemplificado no slide a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, a qual ela faz todo esse tipo de atividade. Agora nós vamos passar para o microambiente. Então vamos falar sobre o microambiente no setor de ambiente de negócios esportivos. O microambiente ele é uma estrutura de poder que rege todas as modalidades esportivas. Quem atua no esporte sabe que existe uma hierarquia de poder e deve ser conhecida porque isso influencia diretamente na sua atuação, na sua amplitude de competição e as quais competições você vai concorrer, a quem você se reporta, como funciona o registro de atletas e assim por diante. Então eu estou exemplificando para vocês aqui o Corinthians novamente, o qual ele faz parte desse grupo, e esse grupo se reporta à Confederação Brasileira de Futebol e ela organiza esse tipo de competição. Mas eu vou exemplificar para vocês sobre outros clubes. Vou falar aqui sobre o Bahia e o Vitória, por exemplo. São times brasileiros nordestinos e eles são concorrentes, eles competem entre si do ponto de vista esportivo, mas do ponto de vista de mercado existe somente um certo monopólio sobre as empresas que eles gerem, ok? Agora nós vamos passar um pouquinho para a organização do sistema esportivo brasileiro. Então eu vou exemplificar novamente para vocês a FIFA. A gente tem a Federação Internacional de Basquetebol, a Federação Internacional de Natação, mas eu vou falar para vocês sobre a Federação Internacional de Futebol. E assim sucessivamente, para cada modalidade a gente tem várias federações. Então esses são os principais órgãos, instituições e entidades que organizam e representam o esporte globalmente. Então a gente está falando aqui, por exemplo, da esfera nacional. Eu vou exemplificar agora a CBF. Ela é a confederação responsável pela organização nacional aqui no Brasil. E da mesma maneira, se você pensar em federação internacional de determinada modalidade. Então a gente, como eu tinha exemplificado no começo da fala, eu falo sobre a FIFA. As duas organizações elas gerem as federações e as confederações de futebol. A Confederação Brasileira, logicamente, nacional. E a FIFA é a Federação Internacional de Futebol. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a economia do esporte no Brasil. O que o esporte gere de renda sobre o país. Então a gente vai fazer aqui uma reflexão rapidinho sobre os materiais esportivos. Novamente eu estou falando sobre a Nike aqui. Então quando a gente compra um material esportivo, a gente pode imaginar que a gente está acionando o setor têxtil do país. E a gente está fazendo o país gerir mais de um produto interno bruto com empresas nacionais. Então, mas citando outro exemplo aqui, a gente pode falar da empresa de combustíveis. Então, quando a gente dá o exemplo de combustível, a gente pensa logo no automobilismo. Então, quantos litros de gasolina não são gastos em uma corrida de Fórmula 1, por exemplo? E a gente pode falar que de qualquer outro tipo de competição automobilística. E esses vários aspectos envolvem a produção do material esportivo, e isso gera mais de produto interno bruto quando usamos produtos nacionais. Então, essa é a movimentação da economia do esporte no Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de uma conclusão de tudo que a gente falou, um resumo de tudo que a gente fez aqui nesse vídeo, nesse slide. Então eu vou falar para vocês agora sobre os fatores que o esporte mobiliza, como o produto interno bruto. A gente acabou de perceber que o esporte ele pode mobilizar muito do produto interno bruto do país. E também a gente pode falar que o esporte ele gera várias modalidades de ponta a ponta, como as competições realizadas no Brasil pela Confederação Brasileira de Futebol, por exemplo, ou várias outras confederações, e também da FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, e várias outras federações de outros esportes, ok? Então a gente pode ver que o esporte ele gere uma amplitude de assuntos. E aqui a gente focou um pouquinho sobre os assuntos do Brasil, mas também falamos um pouco dos internacionais. Agora vocês podem ver as referências das imagens que eu usei e de tudo que eu usei nesse slide. Então o vídeo foi esse. Muito obrigado por você ter assistido, e esse é o início de um conteúdo. E vamos continuar aqui, pois eu ainda sou bacharelando no assunto, faço parte da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Educação Física, e esse é o primeiro vídeo sobre algum conteúdo. No caso, o conteúdo de hoje é a introdução do sistema esportivo do Brasil, mas nós vamos falar sobre muito mais daqui pra frente, certo? Obrigado!